agradecer mais uma vez, né, o convite de estar aqui. Eu trouxe, como o Tony falou, né, sou Simone, professora lá da Unirio, sou enfermeira de formação, atuo lá na universidade no departamento de enfermagem e saúde pública. Então eu vou trazer alguns conceitos aqui para vocês, né? A gente trabalhava, eu vou falar muito da saúde, mas na saúde no sentido ampliado, né? Porque a gente, quando fala hoje de saúde, a saúde não é só ausência de doenças. A gente está hoje com uma pandemia que a gente vê vários fatores que estão envolvidos, né? Que não é só o vírus em si, tem várias questões que estão envolvidas em volta. Então, eu vou trazer alguns conceitos, alguns slides vocês vão ver que eu vou passar, mas é porque algumas coisas eu já vou falando, então, para não ficar muito cansativo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar o meu contato no final, mas se tiver alguma coisa que quiser interromper também e perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos lá? Pode passar. Eu trouxe, então, uns conceitos que a gente vai desvendar aqui, né, trabalhar. Então, alguns são conceitos um pouco densos, mas vocês vão entender na hora que for proposta a atividade, que é o fim lá, que é o diagnóstico situacional. Então, eu vou trabalhar os conceitos de risco, vulnerabilidade, território, territorialização e diagnóstico situacional. Por que estou trazendo essa temática? Primeiro, né, como o Tony falou, a gente está trabalhando num projeto social. Projeto social, a gente tem grupo de pessoas, né, que estão dentro de um território, e dentro de um território acontecem diversas questões, né? Então eu preciso entender alguns conceitos até para quando eu for elaborar esse diagnóstico e conhecer o território em que eu atuo, com as pessoas que eu atuo. Pode passar. Então aqui é só um conceito sobre o que é risco, né? Porque a gente fala muito, ouve muito falar de risco, fator de risco, né? Já ouviram falar quais os fatores de risco para uma determinada doença, para hipertensão, para diabetes? Então, o risco, ele trabalha muito com que a gente fala de uma linha de conhecimento dentro da saúde pública, que é a epidemiologia, né? Que hoje está bem evidente com a pandemia do coronavírus. Então, a CGI é muito estatística, probabilística, então está muito relacionado com a questão de proporção. Qual é o risco, a incidência de uma doença, a prevalência? Então, esse é o conceito mais dentro de uma população, de um grupo, durante um tempo determinado, tá? Então, esse eu digo que ele é um conceito mais estreito, né? Mais probabilístico. Pode passar. Já a vulnerabilidade, ele é um conceito mais amplo, né? Porque quando a gente trabalha vulnerabilidade, aí a gente tem um complexo, né? Tem uma gama de conceitos que na verdade vai contribuir para para a gente entender o que é a vulnerabilidade, que tem a individual, a social, a programática, que está dentro das políticas públicas. Então, assim, eu vou desvendar esses conceitos. Então, a vulnerabilidade, ela tem, eu gosto muito sempre de ver o que é a origem da palavra, né? Vulnus é ferida, vulnerar é ferir, então é a suscetibilidade de ser ferido. Então, o termo vulnerabilidade, ele designa grupos ou indivíduos fragilizados, tanto socialmente quanto juridicamente, politicamente, na proteção e garantia dos seus direitos de cidadania. Então, todos nós vamos ter um nível maior ou menor de vulnerabilidade. Pode passar. Então, como eu falei, ele é um conceito mais ampliado que o de risco, tá? Ele traduz uma condição instável, então hoje eu posso estar mais vulnerável, né? Amanhã eu posso não estar mais, dependendo de todas as condições. E todos, de um jeito ou de outro, né, vão ter essa relação mais ou menos. E aí, como vai ser essa análise? Através, então, desses fatores socioeconômicos, né, de diferentes grupos populacionais. Então, esses conceitos é para a gente entender como que a gente trabalha e com o grupo de pessoas que a gente está trabalhando dentro do território. Pode passar. Né? Esse autor fala que elas são muitas, né, essas vulnerabilidades, e a gente pode sentir de várias maneiras frente a elas, né? Seja nos angustiando, negando ou mesmo exaltando esse tipo de vulnerabilidade. Pode passar. Então, quem é que pode ser vulnerável? E a gente tem os grupos, né? Vocês já devem ter ouvido falar, os grupos vulneráveis, né?
Então, mulher, criança, adolescente, homem e idoso, então são todos, né? Todos podem ser vulneráveis. E aí vai determinar, cada grupo aí vai ter um tipo de vulnerabilidade. População indígena, população privada de liberdade, pessoas com deficiência, né? De reabilitação, pessoas com doenças mentais, psíquicas, né? População de rua, grupos étnicos, etnias minoritárias, grupos socialmente desfavorecidos. Então, a gente, quando vai trabalhar com um certo grupo, a gente já tem um olhar e já tem um tipo de vulnerabilidade determinado socialmente, tá? Pode passar. E aí, a gente também tem os determinantes e condicionantes. Eu não vou adentrar muito nisso, porque isso está dentro da questão da saúde, mas está dentro de um artigo do Sistema Único de Saúde. Então, todas as questões, né, sociais, econômicas, renda, educação, tudo isso vai determinar ou condicionar a saúde, né, dessa população, o bem-estar dessa população, a própria atividade dela, né, a evolução dela, seja num esporte, né, seja na escola. Tudo isso vão ser condições. Porque se a gente entender, né, que saúde não é ausência de doença e que saúde é um bem que a gente conquista, né, e que está ligado a tudo, imagina, eu com fome, eu posso não ter nenhuma doença específica, né, doença que a gente diz, mas se eu estou com fome, eu estou com saúde, né, se eu estou aqui com um problema, né, em casa, eu estou com saúde. Então, a saúde é um conceito complexo, né? Que a gente fala, tem aquele conceito da OMS de completo bem-estar físico, aquilo é uma utopia, porque ninguém tem completo, uma forma de saúde completa, né? Ela é conquistada a cada dia. Pode passar. Então, a gente tem esses fatores que eu já falei, fatores que podem ser ambiental, nutricional, violência. E dentro de trabalhos de projetos sociais, a gente tem que estar muito atento a isso. Porque principalmente em territórios, né, que tem violência, a violência não só uma violência física armada, mas a violência intrafamiliar, a violência de gênero, tantos tipos de violência que existe, né, e que que vocês podem conseguir identificar, né, então, e todas as outras questões, fatores ambientais, sociais, uma pessoa que vive num território em que não tem condições, né, de acesso a alguns serviços, que não tem saneamento básico, ou que não tem renda. Então, tudo isso influencia. Pode passar. Então, a gente tem, na vulnerabilidade, que é um conceito que eu falei que ele foi assim, né, destrinchado, a gente tem a vulnerabilidade individual, a vulnerabilidade social e a vulnerabilidade programática. Tá? Que aí são esse conjunto de aspectos, tanto individuais quanto sociais. A individual é fácil, como o nome está falando, cada um de nós aqui somos vulneráveis, né? Para diversas coisas. Então, todo mundo tem o seu grau de vulnerabilidade individual, tá? Independente se, né, se eu tomo certos cuidados, se eu me previno, né? Somos vulneráveis a sair daqui e sofrer algum tipo de violência, de ter algum acidente, estamos vulneráveis. Socialmente, aí depende dos grupos sociais, né? Depende da comunidade que você vive, do território que você vive, né? Do grupo que você pertence, da sua família. Então, esse é o social. E a programática? A programática, ela refere-se ao quê? Às políticas públicas. Dei até um exemplo para o grupo anterior, que a gente pode pegar a própria questão da pandemia, né? Dentro da pandemia, e aí falando em questão nacional e relacionada a outros países, nós estamos com uma vulnerabilidade programática maior. Por quê? A vacina está demorando a chegar, né? Ainda não está chegando de forma suficiente. Então, comparando com outros países, estamos com uma vulnerabilidade programática maior, tá? Que isso pode mudar? Pode, tá? Pode ter outros países que também estejam na mesma situação? Sim, mas aí eu falo o quê? O que é a vulnerabilidade programática? É essa de políticas públicas. E aí outro exemplo que eu dei mais micro, dentro da nossa realidade. Municípios como Maricá, que tem esses projetos sociais, que tem a inclusão de pessoas, de jovens, né, que está incluindo o esporte, a vulnerabilidade programática para essas pessoas diminui, né, porque ela está tendo acesso
uma oportunidade de projeto, de se integrar, de conhecer, de trabalhar com esporte, de desenvolver diversas questões, tá? Então, é para a gente entender o macro e também no micro, ok? Pode passar. Então, esse aqui, né, só para, já falei, então depende de todas essas questões, né, esses níveis de vulnerabilidade, e eles são flutuantes, tá? Então, eu posso ter até os 3 ao mesmo tempo, ok? Então, por isso que é a questão da estabilidade. Pode passar. Então, ela, como eu falei, ela é compartilhada nesses 3 âmbitos, mas ela é assimétrica, ela não é igual, né? Por isso que eu falei que ela é instável. Então, não afeta a todos igualmente, da mesma forma, nem no mesmo grau. E há uma polarização, né? Tanto da economia, quanto da exclusão social, a marginalização das pessoas. Pode passar. E aí, eu coloquei uma foto, né, porque a gente, quando fala de território, a gente pensa território, espaço geográfico, lembra de um mapa, né, lembra de... E o território, ele é diverso, né, ele é diversificado. Você vê ali uma grande cidade, uma foto mais antiga, uma vaquinha no pasto. Então, você tem diversos territórios. Quando eu penso em território, é o quê? É o chão que eu piso, é o espaço que eu estou, que eu vivo. Pode passar. Então, quanto espaço geográfico, ele é o palco de realizações humanas, né? Todo território, ele tem uma historicidade, não tem? Então, assim, se for pensar Maricá, como Maricá surgiu, como era isso aqui 30 anos atrás, né? Se você conversar com um idoso, ele vai falar, no meu tempo não tinha isso, Maricá era assim, tinha mais vegetação, tinha menos casas. Então, assim, é um espaço geográfico que vai desenvolvendo ali e que vai ter ao longo da história, né? Imagina quando chegaram lá para descobrir o Brasil, viram essa terra, né? Então, assim, era um espaço geográfico, um território. E ele vai sendo transformado ao longo dos anos por quem? Por quem habita, pelos homens, tá? Pode passar. E aí o território, então, como categoria geográfica, ele então não é só hoje, a gente não estuda território só na geografia, então hoje esse conceito de território ele ficou muito presente, principalmente quando houve a expansão da atenção primária, né, a atenção básica como política de saúde, que ele ampliou para diversos municípios do Brasil, para você trabalhar o território. Então, assim, por que eu estou trazendo isso? Por que a Simone está falando isso para a gente? Estamos trabalhando num projeto social. Por quê? Vocês estão dentro de um território, né? E o município de Maricá, com certeza, tem diversidades e tem diferenças, né? Dos bairros, dos distritos, enfim. Porque há essas diferenças, seja no micro ou no macro território. Então, eu preciso, né, desvelar isso, sabe? Conhecer o território que eu atuo e as pessoas que estão ali, tá? Então, você, na verdade, vários campos de conhecimento, como a antropologia, sociologia, a própria saúde, né, a ciência política, utilizam hoje o conceito de território para planejamento, né? Planejamento em saúde, planejamento em ações, desenvolvimento de cidades. Então, você precisa ter esses conceitos. Pode passar. E aí, eu falei que eu não achei aquele mapa bonitinho que eu vi naquele lugar que eu cheguei, eu não lembro qual que tinha o mapa de Maricá mais especificado, né? Então, eu só consegui esse grande. Mas aí, para representar o quê? O território dinâmico e vivo, porque a gente tem o território de espaço geográfico, o território chão, né, onde a gente está, mas tem o território vivo, o território dinâmico. E é esse território que a gente também tem que desvelar e conhecer, né? Porque ele é dinâmico. O território vivo é isso, somos nós que estamos nesse território e que fazemos, a gente faz parte desse território, né? Como história também. Pode passar. Então, Milton Santos é um autor que trabalha muito essa temática do território, também das questões de saúde, ele é muito citado. Então, ele fala que consiste em lugar com limites definidos, né? Então, a gente sempre vê lá, limite de município, quando a gente viaja em estrada, né? E é onde as pessoas vivem, onde as pessoas trabalham, onde os modos de vida acontecem, tá?
Então, faz parte de ambientes tanto construídos quanto naturais. Então, aqui você tem praia, você tem lagoa, são ambientes naturais. E os ambientes construídos. E também o território é espaço de relação de poder, tá? Sempre foi, né? Pode falar. Pode falar não, pode passar. E aí a gente tem aqui, ó, o que representa esse território, tá? Os limites, então você tem a parte geográfica, com os limites físicos, né? Os municípios, estados, as áreas programáticas, os objetos físicos, que é o quê? Casa, né? A farmácia, prédios, né? As unidades de saúde, escola, enfim. O fluxo, né? Dinheiro, a circulação de produtos, pessoas, doenças, as redes também, que são técnicas, sociais, materiais, as redes sociais, que isso também é muito importante para vocês. Qual é a rede, né, que a gente conecta no projeto? Qual é a rede que se tem ali, né, para a gente conseguir atuar? E o território vivo em si, que é a apropriação do poder, a delimitação da identidade, são as pessoas que são sujeitos históricos daquele lugar. Pode falar, pode passar. E aqui só mais um círculo, né, que tudo está interligado, como eu já falei, dentro do território, tá? Então, a demográfico, aspectos econômicos, historicidade, relações de poder, pode passar. Também já falei do poder versus o território, né, que o território é locus do poder. A gente sabe que nas historicidades, né, até hoje, né, como eu citei no grupo anterior, as posses de terra, então o território é a questão de você também estar dentro dessa guerra, entre aspas. Pode passar. A vigilância, ela usa o território, então a gente está no meio de uma pandemia, então isso está muito claro para a gente hoje, como a vigilância em saúde ela é importante para a gente fazer esse retrato, ter esse retrato do território e do controle desses eventos, né, a prevenção e a promoção. Pode passar. E aí eu coloquei um desafio para atenção básica, mas que não é só para atenção básica, acho que são para todos que trabalham no território com projetos, seja de saúde, social, que a superar essa repartição de território, né, essas limitações, essa dinâmica interna, né? Porque a gente precisa trabalhar onde a vida acontece, né? Onde acontece o encontro. É no encontro e aonde a vida acontece que a gente pode conseguir atuar de forma mais efetiva. E aí é que se desenvolve no cotidiano esse território vivo, tá? Então ele passa de um território lá não só geográfico, mas também vivo, com pessoas. Pode passar. Aqui é só uma ilustração, né, do que seria esse território, com todas essas especificidades. Pode passar. E aí a territorialização já vai ser o quê? Esse ato não sai do geográfico, entra, claro, o território vivo, mas esse processo de habitar e vivenciar o território, que vocês também, né, atuam assim. E aí é o quê? A partir da análise, que aí eu já estou preparando para a questão do diagnóstico. Quando eu analiso essas informações de como essas pessoas vivem, o que elas têm de ferramentas, de instrumentos, de acesso dentro daquele território, que podem deixá-las mais vulneráveis ou menos vulneráveis, e eu estou trabalhando com essa territorialização. Então, a criação de território de atuação põe tudo o quê? De subsidiar um planejamento. Então, a atividade de planejar, né, todas as atividades que você vai planejar, você precisa conhecer o território e as pessoas que vivem naquele território. Pode passar. Então, você vai fazer uma coleta sistemática desses dados, né, levantar a situação, problemas, necessidades de saúde, indicadores sociais, para você ter esse retrato, tá? Identificar essas vulnerabilidades, que eu falei para vocês lá no início. Pode passar. Então, objetivos, né, e aí, como eu já falei, reconhecer, né? Na verdade, a gente pode resumir esses 4 itens aí e reconhecer essa área. Pode passar. E também identificar, né, levantar esses problemas, o perfil demográfico. Qual é o perfil demográfico?
Porque a gente sabe, assim, vocês estão dentro de um município, você tem um perfil demográfico macro de Maricá, mas você tem os bairros, né? Esses núcleos estão inseridos em bairros, em locais em que vocês também precisam fazer. Então, o diagnóstico ele vai do macro para o micro, tá? E aí identificar, né, as parcerias, como eu digo parcerias, é o que tem daquela rede local, né, ali para eu trabalhar. E potencializar os resultados, né, os recursos que estão presentes nesse território, que sempre tem potencialidades no território. Pode passar. Então, os instrumentos, né, por exemplo, um instrumento, eu tinha falado do registro também, mas passou, é a observação e registro, né, a gente tem que registrar, né, fazer esse registro, e aí a observação, a gente tem uma observação que ela pode ser uma observação que eu não consiga delimitar, né, não estou observando, né, de fato, mas a gente fala existem até objetos de pesquisas que são trabalhados a observação participante. Então, acho que a observação participante, que é o quê? Você observar com esse uso, né? Tendo esse olhar crítico para a realidade com que você trabalha, tá? Entrevista, questionário, mapeamento, uso de fotografias. Então, esses são instrumentos que você vai utilizar para fazer o seu diagnóstico e seu levantamento de necessidades. Pode passar. Então, o que desencadeia essa prática, né, da territorialização é você fazer, né, apropriar-se, né, expressar essa responsabilidade de compartilhamento, porque se eu estou atuando num projeto social, e mesmo que seja dentro de uma área específica, como esporte, que eu não acho que é tão específica assim, porque eu acho que, na verdade, o esporte ele tem ligação com todas as outras áreas, né? E dali você pode identificar muitas necessidades cognitivas, psíquicas, físicas, né? Por conta de uma atividade esportiva. E que hoje é essencial, né? Para o quê? Para a promoção da saúde. Qualquer local que você for, qualquer profissional de saúde que você for, vai te indicar, a não ser que você tenha uma, né? Dependendo, lógico, da atividade, mas vamos falar que a atividade física, nem que for uma caminhada, né? Você promove a sua saúde. Pode passar? Então, lembrar que essa questão da observação, de todos os outros instrumentos, é como se a gente aprendesse a realidade, mas ela não é estática, tá? A realidade do município, de um território, né? Município não, desculpa, mas de um território, seja ele qual for, essa realidade, ela é dinâmica, tá? Então, a gente tem que ter diversidade, a convergência dessas potencialidades no território. Pode passar? Então, o território vivo, ele está em movimento, tá? Com as suas correlações, então ele não é uma fotografia. Quando a gente tira uma fotografia aqui, esse momento vai ficar aqui, estático, né? Todos aqui, na capacitação, tá? À medida que eu faço um filme, se estiver filmando toda a minha... Então, eu vejo um movimento, né? Então, o território, a gente tem que ver que a realidade do território é um filme. E é um filme que não tem fim, né? Ele vai continuando. Ok? Pode passar. E aí, eu chegar na atividade em si, que é o diagnóstico situacional. Ele é uma ferramenta utilizada, né, em várias áreas, que é o quê? Conhecer os problemas e as necessidades sociais, né, e de saúde. Ele é sendo muito utilizado, né, pelas unidades básicas, para formular políticas públicas também, porque você precisa saber qual é a necessidade daquele território, tanto de saúde, quanto educação, saneamento, segurança, transporte, habitação, bem como permite conhecer como é que é a organização dos serviços de saúde. E como eu falei que a minha experiência vem da saúde, mas isso serve num amplo espectro, tá? Porque você também precisa saber, né, como que a rede de serviços está montada nesse território. Pode passar. Então, qual é a proposta? Eu dividi assim, como se vocês fossem fazer um planejamento, né, como fosse um pré-projeto, tá? E aí uma introdução seria qual é a historicidade, né, que vocês estão em Maricá,
Qual a historicidade desse município? Eu acho que a história é sempre algo que a gente precisa revisitar para a gente saber a origem desse território, né? A importância desse projeto, e vocês, né, com certeza vão ter a fundamentação dentro do plano do projeto, do plano de trabalho, a importância dele como inclusão social e desenvolvimento da cidadania, e a delimitação do tema, do que vocês vão querer trabalhar de acordo com a realidade e com o núcleo que vocês trabalham, né? Com a faixa etária, enfim. E aí vocês podem especificar depois. Pode passar. Aí eu coloquei um objetivo geral, porque em todo projeto a gente tem o que eu quero, né, a parte geral, principal que eu quero conseguir fazer nesse meu planejamento. Então, realizar um diagnóstico situacional, eu coloquei do município de Maricá, mas é lógico que vocês não vão fazer do município inteiro, né? Vocês vão pegar um recorte dele, considerando os indicadores sociais, ambientais e de saúde. Até dá como geral para fazer isso de uma forma global, mas as especificidades, que seriam mais os objetivos específicos, vocês vão trabalhar dentro da área que vocês atuam, tá? Então, caracterizar a população, os fatores e condições de vida e de saúde, caracterizar a existência de cobertura, analisar pode ser a adesão dos jovens nas atividades, ou identificar alguma dificuldade. Esses objetivos específicos podem ser ampliados, mudados. Eu estou trazendo uma sugestão. Então, vocês vão poder alterar de acordo com o que vocês trabalham, tá? Pode passar. Resultados e discussões seriam o quê? Desenvolver uma análise, né? Uma narrativa, como se fala assim, a partir dos objetivos. Eles forem atendidos, eu consegui realizar o diagnóstico. Qual é o diagnóstico que eu consegui realizar do município todo em relação a esses indicadores? Eu peguei tais e tais indicadores. Dos núcleos dos territórios que eu trabalho, quais foram que eu consegui identificar? E aí as considerações finais, que também podem ser parciais, né? Finais acho que pode ser para a finalização do projeto em si, que seria essa síntese, né, dos resultados, o que foi aprendido, as contribuições, os impactos, as limitações, né? A conclusão sobre a problemática, referência ao objeto, à temática que vocês conseguiram, né, desenvolver e trabalhar. Então, assim, isso é importante para que a gente, quando trabalha com a população, a gente conhecer a população que a gente trabalha, para a gente conseguir atuar não só dentro da nossa caixinha. Porque se a gente trabalha com uma equipe multiprofissional, ótimo, maravilhoso, tem uma equipe multiprofissional, mas eles conversam, né? Então, assim, a interdisciplinaridade que é a complexidade da nossa atuação. Não estou dizendo que é fácil, tá? Ter equipe multiprofissional é fácil, as pessoas colocam todo mundo junto para trabalhar, mas às vezes cada um trabalha na sua caixinha e não faz essa divisão com a caixinha do outro. Então, eu não dou minha caixinha para ela, ela não dá a caixinha dela, e aí a gente fica sem saber no mesmo local, né? Isso acontece muito, gente, em vários locais. Mas é realmente um desafio a gente transpor isso, porque não dá para a gente ter vários profissionais no mesmo local, seja projeto, seja na unidade, enfim, a gente não ter conversas, né? Porque cada um vai ter a sua seara de conhecimento e que é importante essa troca, tá? Inclusive para você o quê? Porque o seu objetivo é atuar com aquele, né, aquela pessoa que você está trabalhando. Né? A gente fala muito na saúde do usuário, né? O usuário do projeto, o que está ali, né, recebendo o seu trabalho. E aí a gente está dentro de um projeto social, a gente quer o quê? Que nosso trabalho faça a diferença, transforme a vida das pessoas. E eu, atuando nos projetos, os dois projetos que eu atuei, o Educarte e o Eco, eu vejo o quanto esses projetos têm potencialidade de transformação social. Né? Então, assim, mesmo que seja uma sementinha, uma construção pequena, mas é do pequeno, né, que a gente consegue construir o maior. Pode passar. Então, né, eu tirei um trecho aqui desse livro Arte da Guerra, que a compreensão do ataque direto e indireto é facilitada pelo conhecimento do território de batalha. Então, se a gente não conhece o nosso território, se a gente não conhece as pessoas, e eu digo principalmente esse território vivo, a gente não consegue ganhar a batalha nem a guerra, tá bom? Pode passar. Então, esse é o meu contato, vocês podem anotar qualquer dúvida, esse material vai ficar disponibilizado para vocês.
tá? Muito obrigada pela atenção e se alguém quiser perguntar alguma coisa, fico à disposição para responder. Obrigada.